certo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque também, às vezes, quando a gente vai negociar com o meu funcionário ou com um cliente, eu tenho que começar a pensar que ele é diferente do que eu. Eu não posso tentar negociar como se eu estivesse negociando, às vezes, com uma pessoa igual. E aí, para quem tem mais... Eu não posso falar que eu tenha muita maturidade, mas eu estudei um pouco a parte de comportamentos humanos, né? Então, eu já vi... A gente sempre começa a pensar o seguinte, né? E, nesse conceito, assim... Quem, às vezes, vamos imaginar que aqui pegar um nome... A Ana Paula é casada há muito tempo. Ela já sabe como, às vezes, falar com o marido, como isso, como aquilo, né? Quais são os pontos, os argumentos que precisa ser usar. Claro que a gente não consegue fazer isso com todos os nossos funcionários, mas entender que ele é diferente. Entender que aquele meu fornecedor, ele é um pouco mais ríspido, ele se importa muito com finanças, aquele outro é isso e aquilo. Tudo bem, gente? Não podemos jogar o jogo sem saber quem é nosso adversário nesse caso, tá? E não, na negociação não é, adversário. E aí, por exemplo, deixa eu pegar uma situação. Tem um rapaz que é o Walter Ludwig, ele fala muito sobre que o brasileiro gosta muito dos benefícios. Ele nem às vezes se pergunta com o salário, mas se preocupa com os benefícios, as coisas que tem, né? E nesse conceito, às vezes pode ser que o seu funcionário seja acostumado com isso e você está oferecendo para ele assim que, por exemplo, que você... Ah, não, mas eu vou te pagar mais, vou fazer isso, isso, isso. Para ele, às vezes, isso não tem valor nenhum. E aí você fala, cara, que absurdo, por que não dá certo? Então é importante entender que o outro é diferente, tá? Acho que consegui ilustrar um pouquinho mais esses cenários malucos, né? Olha lá, a Marlene comenta aqui, tem um representante de óleo que não tem negociação. Tem que ser só do jeito deles. Ah, perfeito. O Isaac, não sei se o Isaac também tem algum comentário, ou Bril? Acho que não. Qualquer coisa pode abrir o microfone de novo. Então, nessa situação, aí a gente começa a ver. Por quê? Ele também tem inflexibilidade com a indústria que vende, ou tal. Não, mas ó, esse aqui eu já sei que não tem negociação. A negociação é muito mais inflexível, ok? Então, olha lá uma outra definição. É uma discussão de um assunto de interesse comum. Um cara quer vender óleo e o outro quer comprar óleo. Entre as agentes políticos que representam duas ou mais nações. Mas olha que interessante que talvez a Marlene, ao encontrar uma outra pessoa que ofereça bons preços em produto assim, que negocie bem, que dê para conversar, que tenha uma boa relação, ela talvez troque. Ela também talvez troque porque ela consegue lidar melhor com os demais. Não só na relação de preços, né? Mas tem também outras coisas do tipo. Ok? Então esses são alguns conceitos. E aí, guardem lá que eu falei que as pessoas são diferentes. Mas aí daqui a pouco eu vou falar que vocês também são diferentes. Que vocês mudam as condições de vocês, né? Então, a gente também, dependendo de todo um cenário, a gente também muda nosso parecer, nossa forma de negociar, ok? Molto é o melhor. Ah, então é importante ter esse também. Negociação faz parte do dia a dia, e aí eu quero perguntar para vocês, o que vocês negociam de dia a dia aí? E eu não quero só saber de negociação de empresa. Deem exemplos. Ah, eu negocio isso, aquilo, quero ver no chat. Fechou a app sem querer. Ó, negocio quase tudo que é possível. Legal. No seu caso, por peças. Ok. Negocio muito com minha filha no jantar. Ela sempre quer comer doces antes da janta. Legal, Ana Paula. Esse é um outro tipo de negociação. Esses são exemplos. Então, negocio peças, negocio quase tudo que for possível. Negocio com meu filho. Você limpa a casa para mim e eu compro o jogo do Free Fire. Eu conheço essa negociação também. Deixa eu tomar uma aguinha, desculpa. Então, se a gente voltar naquela definição lá, olha só. Nós temos um interesse que talvez seja em comum. Uma troca de ações, né, de coisas para serem feitas.
E aí a gente tem uma... Qual é uma coisa que entra em acordo, que entra o interesse? Ah, então eu quero um Free Fire que ele pode me oferecer e eu posso oferecer o meu serviço de limpeza. Bacana. E assim por diante. Olha lá, principalmente ações à vista, né? Eu não sei se o DJ Explosão está falando em ações mesmo, ações tipo de empresa, como Vale, Petrobras, essas coisas, ou ações práticas, né? Então, gente, negociação faz parte do nosso dia a dia a todo momento. Ela faz parte da família, de compras e vendas, para negociar dívidas, receber de negociador, devedores. Também é. Ações práticas, entendi, show. Solucionar disputas e divergências. E aí, turma, olha só que interessante esse contexto aqui. Quando vocês estão acordando. Vou pôr de novo, Jaciel. Segue aqui. Então, gente, quando vocês estão acordando, acontece com alguém aí, vocês pegam, vocês colocam o despertador. Aí vocês colocam às 9 horas, 10 horas, 5 da manhã. Daí você coloca 5, 5 e 10, 5 e 15 e vai colocando vários. Não é verdade? Acontece ou não? Acontece. Tem uma negociação nesse momento? Aquela negociação de, eu quero ficar um pouquinho mais na cama. Eu quero ficar um pouco mais. Não, mas hoje já é 7, 5 e 10, eu preciso levantar. Ok, mas eu pus lá no relógio. Então, são negociações pessoais. Olha lá, fica um pouco... Tem com o nosso cérebro e com o nosso corpo. E essa, gente, a gente faz a todos os momentos. Às vezes a gente não para observar como a gente está fazendo isso, né? Então, aquela coisa assim... em algum momento a gente fica com muita vontade de começar uma academia. Quem aí já ficou com vontade louca de começar uma academia, de começar uma dieta? E você fala assim, cara, eu tô com muita vontade, eu tô determinado. E depois de um tempo você começa a negociar consigo mesmo que talvez isso não faça mais tanto sentido. Mas hoje tá muito calor, não dá. Eu tô cansado, meu corpo. Não é, gente? Essas situações acontecem. Então, todos esses pontos, eles vão acontecendo e a gente vai negociando com nós mesmos. E se imagina que você com você mesmo já acontece essa negociação, imagina então quando é com o outro, que a gente às vezes não sabe claramente. Quando é com nós mesmos, a gente nem sabe porque a gente parou às vezes, só sabe o que aconteceu. Comecei a parar, e aí às vezes eu falei que não ia na academia, e daí eu não fui um dia, depois já não fui 2 dias, depois não fui uma semana. Então, a negociação faz parte do nosso dia a dia. E como ter boa negociação, então, Vitor? Inclusive as nossas mesmas, né? Primeiro, baseado em credibilidade e responsabilidade. Certo? Como eu posso ter credibilidade e responsabilidade? E aí, usando aquele exemplo anterior, eu gosto de trazer muito do exemplo pessoal, porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente pode não tirar o argumento externo. O que é tirar o argumento externo? Mas a outra pessoa é brava, a outra pessoa ela é assim, a outra pessoa não pode ser flexível. Você com você mesmo é só você. Então, assim, se já aconteceu aquela situação, vocês falarem assim, Vitor, eu quero começar a academia. E você já tantas vezes começou e parou que agora você nem acredita mais em você mesmo, nessas promessas? Você fala, nossa, mas eu falo que vou e não começo, eu já sei que eu vou parar no meio. Você já não tem a própria credibilidade. Isso acontece, gente. Né? Então, não existe a própria credibilidade. Puta, eu nem vou começar. Eu já comecei várias vezes, tentei parar, não deu certo, né? Eu falei que ia fazer, não fiz. Aquela coisa, e acontece. Eu vou falar agora para o lado de empresarial. Quantos empresários que eu tenho falam assim, eu tô aqui há 1 ano para tentar reformar isso, fazer isso, aquilo, tal. E alguma coisa na cabeça de vocês negociou a ponto de falar, por que eu não posso fazer agora? Pode ser dinheiro? Pode. Mas será que eu poderia reservar de uma outra forma? Eu poderia tentar encontrar uma parceira? Eu poderia tentar fazer alguma outra coisa? Né? Tentar buscar outros caminhos? E aí, não, mas pô, eu queria dinheiro mesmo. Né? Então, tá bom. Então, talvez você começar a pensar que, eu não tenho credibilidade. E aí também tem aquela outra situação de negociar. Faz sentido isso, gente? De negociar com pessoas que você também já tem um pé atrás, né? Quem aí tem aquele amigo que você fala, vamos jogar bola? Daí o cara fala, vamos. E você já sabe que ele não vai. Daí você até fala assim, eu já sei que você não vai, duvido que você vai, não é?
Vocês conhecem, gente, vocês conhecem pessoas assim. Ou, por exemplo, aquele fornecedor que você tá descolado, que o cara fala assim, ó. Ah, olha, vou te entregar amanhã. Te entrega, eu passo aí. E chega? Às vezes não chega, não. Também tem. Então, se não tiver já a quebra da credibilidade, da responsabilidade, isso já dificulta uma negociação. E aí até penso o seguinte: eu quero que vocês reflitam, meus amigos, em que momento que vocês quebraram a credibilidade ou a responsabilidade que vocês tinham às vezes com outras pessoas. É bom às vezes conversar claramente com essa pessoa, seja uma pessoa física, seja um outro cliente, seja um fornecedor, e esclarecer isso. Né? Então, por exemplo, gente, ó, eu falei para vocês que eu ia começar a oficina 4h10, eu comecei 4h15. Eu peço desculpa, nessa situação aconteceu por causa disso, disso, disso. Eu vou tentar me empenhar ao máximo para que amanhã não ocorra. Então, explicar isso, porque pode ser que essa credibilidade faça com que vocês não acreditem mais no Vitor, ou não acreditem na instituição e assim por diante. Ok? Isso acontece. Tá? E tem pessoas que são mais benevolentes e outras pessoas que são mais inflexíveis. E aí eu vou contar para vocês um caso de amigos que, por exemplo, da Alemanha, que vieram aqui ficar comigo em Botucatu. E aí eu levei eles para fazer um rapel numa cachoeira. Contratei uma empresa para a gente fazer o rapel. E aí estava marcado 10 horas na porteira que levaria para a cachoeira. Quando deu 10h10, o cara falou para mim assim: pô, o cara tá super atrasado já, o alemão. Quando deu 10h15, o cara falou assim: é esse o cara que você contratou que a gente tem que confiar nossas vidas para fazer? E eu, como um brasileiro, tentei, né? Ele chegou 1 hora atrasado. Eu fui andando na trilha para eles não pensarem no tempo. Mas nós, às vezes, somos muito benevolentes com essa coisa de horário, né? Ah, mas atrasou isso, atrasou aquilo. Os outros não são tanto assim, não, tá? Então, essa situação é importante saber que dos outros também são diferentes. Olha lá, objetivos são alcançados por ambas as partes. Vou dar um exemplo meio louco. Minha esposa, ela não se preocupa tanto com horário. Eu já sou um pouco mais crítico para horário. Não é que eu sou britânico, né? Mas eu tento chegar cada vez mais no horário e tal. E aí, como você observa que a família dela tem muito costume disso. Tá? Não posso dizer que ela com certeza é, mas eu acho ela uma boa profissional. Ela tem coisas que prevalecem, tem a sua própria empresa, tudo, né? Mas ela tem situações que ela traz. Isso para ela não é uma coisa que a deixa incomodada, que talvez para outros deixam. Então, por exemplo, o Emmanuel chega e fala assim: caramba, eu fico incomodado de atrasar, tal, e eu não consigo entender por que o outro não fica. Porque o outro é totalmente diferente. Para se ele chegar atrasado e cumprir e fazer assim, tá ótimo. Eu tenho que entender. Talvez você, Emmanuel, como dono da empresa, pode não aceitar isso. Mas eu tenho que tentar na negociação explicar por que isso é importante. Porque para ele não é. Olhar com os olhos um pouco do outro, certo? Outra coisa que é uma característica de boa negociação são quando os objetivos são alcançados por ambas as partes, né? Sabe aquela coisa, caramba, eu negociei, aceitei, mas não foi bom, né? Ela não foi uma boa negociação. Ela não entregou o melhor para cada um dos dois, né? Claro que pode ter uma balança, um ganhou mais do que o outro, mas acontece. E o relacionamento é preservado, turma. O relacionamento para novos negócios podem ocorrer. Isso é uma característica de uma boa negociação. Show? Sabe aquela coisa assim? Deixa eu ver qual exemplo é o melhor. Aqui, ó. Quem aí já passou por São Paulo e ficou sem bateria lá no semáforo, né, nos semáforos, e aí teve que comprar um carregador de celular? Putz, eu tava muito necessitado, o cara tava oferecendo, você foi comprar. Daí o carregador durou 3 cargas, depois já parou. Certo? É uma boa negociação? Novos negócios vão ter feitos? Não, é uma coisa de ocasião. Você não vai fazer, não vou comprar com aquele cara de novo. Pô, a minha bateria não durou nada, né? Quebrou o fio em tantos dias, certo? Então, como é que é o seu modelo de negócio? Será que eu faço relacionamentos que podem se perdurar? E aí, uma frase importante, guardem aí, ó. A essência da negociação não está em sim concretizar o negócio, mas em criar relacionamentos duradouros que possam se perdurar, tá? Tudo bem, gente? Ah lá, boa tarde, pessoal. A Lúcia Martins não está conseguindo entrar. Deixa eu ver lá com o Renan se ele consegue ajudar.
Por favor, Karen, manda para Lúcia qualquer coisa. Se ela pode reiniciar o celular, talvez, ou o computador. Mas eu já mandei para o Renan para ver se ele já consegue dar um suporte para ela, tá bom? Quais são conceitos importantes sobre a negociação? E aí, agora, eu vou querer que vocês participem comigo, tá? Eu quero perguntar para vocês o que vocês fariam nessa situação, nas duas situações que eu vou colocar. Primeira delas, aí eu vou ler com calma, vou deixar um pouquinho, certo? E aí eu quero muitas participações, vocês vão mandar para mim aí, tá? Vamos lá. Vocês querem comprar um óculos, vocês estão há tempos procurando um óculos, né? Um par de óculos escuros de sol, bonito ali, né? Pesquisou vários modelos em diversas lojas, e aí você, pô, eu decidi por um modelo. Esse modelo é um modelo bom que eu acho bem legal. E aí você foi num shopping center e esse óculos para você tá lá custando R$ 765, o óculos escuro. Quando você estava entrando na loja, você encontrou um amigo que há muito tempo você não via, né? E aí durante a conversa ele contou que viu a mesma oferta do mesmo modelo do óculos, né? O mesmo óculos que você deseja num outro shopping center ali próximo, a 1 quilômetro, não muito distância, né? Por R$ 735. Tá? Você questiona o vendedor da loja se consegue algum desconto, mas ele afirma que, ó, eu não consigo fazer mais desconto aqui, não dá mais. Você tem tempo livre, certo? Você iria para o outro shopping para economizar R$ 30? Ok? Então vamos lá, você queria comprar, você quer estar a fim de comprar o óculos, certo? 765, daí um amigo fala que está por 735 em outro shopping. Você, mesmo tendo tempo livre, você iria para outro lugar por R$ 30? Sim ou não? Sim ou não, ou escreva o que você achar. Né? Não, não iria. Tentaria negociar um pouco mais com o primeiro vendedor. Né? Ele já tentou, mas não deu muito. Mas ó, o live se diria... Normalmente o pessoal fala para mim assim, nossa, mas eu nem compraria um óculos de R$ 765, né? Mas essa aí não é uma hipótese que tem, essa é uma hipótese que você quer o óculos, tá? A distância, Ana Paula, é 1 quilômetro. Tem ali, ó, 1 quilômetro de distância, pertinho. Tentaria achar o meio termo. Ah, então eu iria. Então iria, o Isaac também iria. 1 quilômetro eu vou, por exemplo. Legal. Tentaria achar um meio termo e só alegria, boa. Então a Ana Paula também iria por 1 quilômetro. Mas olha que interessante, né? A distância. Ó, eu particularmente tentaria tudo para conseguir um desconto. Mas se ele não tivesse jeito, eu não iria. Pois perderia mais tempo e dinheiro, tentaria achar um meio termo. Perfeito, Orlando. Uma boa análise, show de bola. Muito bem, turma. Então, legal. Temos essa aqui, ó. 16. Vou até. Se ele diz que não é possível, mesmo tentando negociar, ele não daria desconto. Não iria. Não, a Kátia não iria, tá? Vou mandar umas tracinhos aqui para saber que a partir daqui foi... Eita, o que aconteceu? Por vírgula, então. A partir desse ponto é a resposta da situação 2 que eu vou falar para vocês, tá? Então, gente, agora vou... Oi, Maurício, Ozier, quer citar alguma coisa? Acho que talvez o chat não está aberto, quiser abrir o microfone para falar. Eu não sei, é que eu vi a mãozinha levantada, não sei se quer falar alguma coisa ou não, tá? Mas não tem problema, qualquer coisa você abre o microfone depois. Vamos ver a situação 2, gente? Vamos dar uma olhadinha. Situação 2. A mesma situação, você foi comprar, você queria um óculos faz tempo e assim, decidiu o óculos, você foi num shopping, e esse shopping, você tinha... Você viu por R$ 65 o desconto, o preço do óculos, desculpa. Aí um amigo na saída também encontrou a mesma coisa, encontrou você e falou, cara, eu encontrei esse óculos por R$ 35 em outro lugar, né? E esse outro lugar também é a 1 quilômetro de distância, a mesma distância, ok? Você iria para esse outro lugar pensando que você vai economizar R$ 30, tá? Mesmo R$ 30 do que a outra, mas você iria nessa situação 2?
Coloquem a sua opinião. Então agora custa 65, o outro era 700 e pouco. Agora é 65 e vai cair para R$ 35 o custo do óculos. Vocês iriam ou não? Iria. Opa. Deixa eu ver. Olha que interessante, né? Vamos lá, a gente vai fazer depois as comparações. Iria, legal. Não iria, show. Daqui a pouco eu dou uns pitaquinhos aí. Cadê os demais, turma? Na minha opinião, eu como consumidor iria por todo o dinheiro economizado é lucro. Negociar e quando você tenta com fornecedores, ok. Valor agregado que estava no primeiro, estava até razoável pelo valor, que é grande, mas na segunda opção eu iria. Ah, legal, então na segunda você iria, na segunda, tá, que o desconto nesse aqui é bem maior, certo? Ok. O valor da diferença é o mesmo, porém o percentual é muito grande, perfeito. Iria, o desconto é muito alto, bacana, sim. Também na segunda opção, perfeito. Acho que agora quase todos responderam de novo. Muito bem. Show de bola, turma! Então vamos colocar as duas situações na tela aí que vocês possam acompanhar. Tem pessoas que não iriam na primeira, mas iriam na segunda, né? Acho que o contrário não teve, pessoas que iriam só na primeira ou não na segunda. Mas olha que interessante. Pessoas aqui, empreendedores, né? Que têm decisões diferentes sobre uma negociação, né? Decisões diferentes sobre uma análise. Alguns iriam, alguns outros podem falar, pô, Vitor, mas é no shopping. Se eu for de carro para outro shopping, eu vou ter que pagar estacionamento no outro shopping, já não vale a pena, né? Pode ser. Ah, eu já vou ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Então, tem alguns fatores que podem ser olhados na situação. Outra coisa que comentam às vezes comigo é a seguinte, Vitor, o do desconto é muito pertinente, viu, né? Então, por exemplo, o desconto de R$ reais em 765 é bem menor, né, do que o outro, que é quase 50%. R$ 65 reais, 30 reais é quase 50%. Né? Então é um super desconto. Mas tem pessoas que me falam, mas Vitor, na segunda situação, o desconto é muito alto. Será que o outro é verdadeiro ou não é? Tem qualidade na segunda? Não tem? Ok? Então também tem essa análise que pode ser interessante, né? Eu já vi situações de empresários que colocam preços muito lá embaixo, e aí o cara fala assim, pô, mas eu achei que não era tão bom. Alguém de vocês já ficou com medo de comprar alguma coisa porque você estava achando que estava muito barato? Sim, sim, né? Sim, então acontece também. Mas não estou falando que é esse caso aqui, tá, gente? Vamos pensar que é o mesmo modelo, né? Tudo certinho. A gente duvida, né? A gente, claro que quer descontos, preços melhores, mas a gente fica na dúvida. No outro, você pensar que R$ 30 de desconto num preço muito alto daquele, você fica um pouco mais tranquilo, não fica? Não ficariam? Falar assim, pô, mas cabível R$ 30 de desconto lá no 700 e pouco, certo? Então você consegue. O que a gente está falando com essas duas situações? Porque a gente muda de opinião dependendo dos fatores. É aquilo que eu falei, a gente muda a opinião dependendo dos fatores. Só me dê um minutinho, turma. Tava vindo um sol bem aqui, eu não tava conseguindo enxergar direito o chat. Agora tá certo, ok. Então, turma, o que é importante nessas observações, essas coisas? Que a gente muda de postura, a gente muda de conceito, a gente muda de observações, de análises, né? Dependendo de vários critérios. Pode ser que alguns de vocês falem assim, pô, eu não iria, sabe por quê?
porque eu já tô aqui, eu já, puta, uma preguiça para aquilo, né? Nossa, tem que ir num outro lugar, achar uma outra vaga de estacionamento, andar no shopping, eu já tô aqui na porta, né? Pode ser que outros falem, não, com certeza, para mim, qualquer desconto é muito bem visto. Olha as características humanas sendo enaltecidas aqui. Todas essas situações são consideradas, certo? Então, a gente tem que pensar que as pessoas são diferentes e nós também mudamos numa negociação. Será que eu já sei o que é valor para uma pessoa ou para outra? Já sei quais são o papel da outra pessoa? Então, agora vamos tentar juntar todas esses exemplos e muito obrigado pela participação de vocês aí nessa pergunta. Vocês foram demais. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou dar uma figurinha para vocês, dando parabéns, que foi um show de bola. Obrigado pela participação. Vamos ver, então, assim, por exemplo, coisas que são importantes na hora de uma decisão, tá? Esse slide é muito legal, lembrando que depois a gente manda para vocês também, só que isso aqui é importante você parar e pensar. O que eu tenho que isso aqui é importante para mim ou não? Por exemplo, quem aí já teve um perrengue com roupa e teve que comprar uma coisa em qualquer lugar, rapidinho, que tinha a primeira na frente? Eu já tive uma situação que eu tive que... Como é que eu fiz até? Eu peguei um sapato antigo que eu tinha aqui de Botucatu e fui para Piracicaba trabalhar. Fazia tempo que eu não usava. Quando eu fui chegando aí, ele estava esfarelando. Já viram a situação assim, de começar a esfarelar o sapato embaixo? Eu entrei no Sebrae e tive que voltar. E aí falei, caramba, o que é melhor? Eu compro um sapato novo em algum lugar? Pô, eu já vou, entra na loja, compra aqui, porque eu não posso, tenho que atender, tenho que fazer isso, e gastei dinheiro. Então, o valor financeiro, o preço em si, não foi tão, mas a situação de tempo de ter ali era mais fácil, entendeu? Então, a localização fez diferença. Vou comprar pela internet, nesse caso? Não. Mas eu faria isso de novo? Não, porque foi uma compra super por impulso, por necessidade, ok? Então, vamos lá. Cada pessoa tem uma percepção diferente do que valor, né? Para uma pessoa, e para uma mesma pessoa, o valor pode assumir importâncias diferentes conforme a circunstância. Eu quero pegar a minha amiga Marlene, que a gente até conversou um pouco hoje. Marlene, pode ser que pelo pessoal que vem aí, a Marlene, não sei se vocês conhecem ou se vocês estão apaixonados por motos também, ela tem uma empresa de customização de motos e também de manutenção de motos pequenas, assim, que você precisar do dia a dia. Podem procurar a Marlene lá. Mas Marlene, você me fale aí, tem pessoas aí que o valor para a moto deles, do que tiver que fazer com coisa, ele não tem preço, ele paga, não é verdade? Porque o cara é apaixonado pela moto, mais do que pela esposa, ou a esposa menos que o marido, mais pelo marido, né? Faz o que tiver que fazer, né? Para aquilo faz sentido. E para outra pessoa, né? O Vitor, eu estava falando para a Marlene, eu tenho uma bizinha, já tive outras motos maiores, eu tinha essa bizinha depois, que até levei para Piracicaba, mas ela ficou parada esses 6 meses, tá com pneu murcho, o combustível já foi pro saco, tem que carregar a bateria, tem que arrumar tudo, né? Então, para mim, talvez, eu não gastaria tanto nisso. Eu tava conversando com um amigo meu, umas 2 semanas atrás. Ele tava emputecido. Ele falou assim, como é que alguém pode gastar 60 mil numa bicicleta, 20 mil nessa outra coisa, né? Tipo, 50 mil, porque tem bicicletas tudo caras assim. E aqui em Botucatu tem um pessoal que gosta muito de bike. Tem alguém com bicicleta cara aí que gosta? Mas o valor é uma percepção diferente. E aí, por que isso é importante? Com quem eu estou negociando? Ele vê valor no que eu estou fazendo ou não vê? Então isso é interessante. Mas daí você está falando que eu vou ter que aumentar o preço? Não, mas eu posso mudar minha argumentação. Eu posso falar da qualidade, eu posso realmente falar que as garantias. Tem de fibra de carbono que são mais caras ainda. Olha que interessante, Isaac. É isso aí, eu não conheço muito de bike. Eu ia até falar que minha bicicleta estava aqui atrás, mas não, eu tirei, porque ela ficava aqui. Mas nossa, faz tanto tempo que eu não ando de bicicleta. Então é importante ter em mente qual que é o valor que a outra pessoa dá para isso. Eu tenho um caso, eu trabalhei com compras públicas. Eu era pregoeiro da FAMESP. A FAMESP administra hospitais. A gente administrava o Hospital Estadual de Bauru e a Unesp de Botucatu. E aí eu fui participar de um pregão, né? Eu era o pregoeiro de uma compra de 10 máquinas de hemodiálise para lá. E, cara, de certa forma eu também fazia aquilo, mas era duro. A gente tinha que apertar o máximo para conseguir o menor preço para a compra pública, né? E esse era o nosso sucesso como pregoeiro.
Cara, e uma das moças ali começou a chorar que estava participando, porque falou assim, cara, eu já tirei toda a minha margem e tal, não tem mais o que fazer. E ligava lá na empresa, e aí depois a empresa deixou fazer um preço abaixo de custos. Mas por que? Daí a gente conversou depois no almoço, que a gente foi lá, ela falou assim, ah, não, porque a gente faz muita questão de entrar aqui no hospital, de vocês começarem a conhecer a marca da nossa fábrica, porque depois, a partir disso, vocês podem começar a querer comprar mais isso. Tá? Então, é uma outra percepção. Olha que interessante. Faz sentido, gente? Oi, Marlene, quer falar alguma coisa? Não? É que daí quando levanta a mãozinha, eu acho que... Ah, pode abrir o microfone, então. Ou quer mandar pelo chat? Pode mandar pelo chat também. Se ficar com vergonha. Ah, faz sentido. Ah, legal. Ah, não, quem respondeu agora foi a Kátia. Fique à vontade, se quiser mandar pelo chat ou por áudio. Daí só com áudio, só levanta a mãozinha antes para eu saber que... Para vocês falarem, senão eu fico fechando vocês para não dar interferência, tá? Vai mandando por aí. Às vezes a gente precisa perder para ganhar, é verdade. Olha lá, a outra parte, outro conceito importante para negociação. No mundo dos negócios, fala depois. Pode ser legal, Marlene. Tudo bem. Não falei besteira da sua empresa ou não? Aí fiz uma... Ah, vai ter que desligar, não tem problema. Olha, ela ficou brava comigo que eu fiz divulgação da empresa dela. Grande abraço. No mundo dos negócios, uma negociação não é uma disputa entre inimigos, sim, mas sim um acordo em possíveis parceiros. É importante saber que a outra parte também tenha benefício com isso. O que ela precisa? Né? Ah lá, porque a energia vai mexer, não tem problema. E aí, o que a gente começa a pensar é o que a outra pessoa precisa? Tem um exercício que a gente faz que é muito pertinente, que a gente não olha para o outro, em oficinas de negociação, que é assim. A gente dá um texto para um grupo e dá um texto para outro grupo. Um dos grupos fala assim, ó, que existe uma doença, que todo mundo está infectado, e nessa doença você precisa das cascas da laranja para poder fazer a vacina e salvar toda a humanidade, tal, tal, tal. Do outro lá, o cara, ele tem uma empresa e ele quer fazer sucos para isso, isso, isso. Cada empresa não sabe o que a outra empresa faz. E aí, o que eles têm que negociar? Aí não tem laranja para todo mundo. Aí dá briga. Ah, mas por que isso? Tá, não, eu vou pagar mais, tal, 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 tal. Não fecha, normalmente não fecha essa negociação. Mas se um perguntasse para o outro, o que você realmente precisa? Como é que eu posso te ajudar? Qual que é a sua dificuldade? Um entenderia que o outro precisa, um precisa do suco e o outro precisa da casca. É muito interessante e parece bobo agora explicando, né? Mas ela é muito interessante. Inclusive, gente, amanhã não estarei com vocês na oficina, mas também vou estar na oficina. Amanhã eu vou estar dando uma live, né, para o Sebrae São Paulo sobre gamificação, que é como você criar melhores experiências para os seus funcionários e para os seus clientes, né? Então, essa fica gravada lá, tá? No Facebook do Sebrae e no YouTube do Sebrae. Gamificação são vivências, ações que você pode fazer para trabalhar melhores interações com o seu cliente, né? Então, por exemplo, uma empresa de moto pode fazer uma gamificação com cones para as motinhas passarem assim na porta, brincar, e com isso interage, quem conseguir fazer no tempo. Ou, por exemplo, pode fazer uma gamificação para os funcionários aprenderem melhor quem que é o mais rápido de trocar uma corrente. Tem muitos exemplos interessantes. Amanhã a gente vai estar. Deixa eu pôr a lista aí, calma aí. Olha a lista. Mandei, Marlene. Vamos lá. Então, vou estar lá na live, vocês podem depois ver também. Informações sobre a matéria-prima numa negociação representa uma forma de poder. Então, por exemplo, o que eu estou negociando, não estou... Tem um caso de uma empresa aqui em Botucatu que eu fui comprar uma luminária. Nem foi essa aqui, não. Mas foi uma luminária. E como hoje a gente já conhece muito mais, a gente já chega no cliente já sabendo o que é, porque a gente pesquisou na internet, isso e aquilo. Pode ser que tenha pesquisado errado, mas pesquisou. O que acontece, gente, é assim. Eu pesquisei e eu fui lá procurar se ele tinha essa determinada luminária. E aí, quando eu fui pesquisar isso, o cara falou assim, mas essa luminária não existe, isso não tem, nunca ouvi falar, nananana. Eu falei, não, mas existe. Mas não deve ser de qualidade. Eu mostrei para ele e tal, daí, sabe aquela coisa? Então, você tem que ter informação muito do seu produto, até porque o seu cliente vem mais informado, ele sabe dos concorrentes. Então, aquela coisa, o cara veio me perguntar meu preço para mim, vocês já são ligados, vocês são empresários macaco velho, a gente fala, né? Então, você sabe quando o cara tá só sondando. Pergunta pro cara, assim,
você já tem alguma proposta? Você já abre as portas disso, porque às vezes ele pode falar assim, eu tenho isso, tenho aquilo. Às vezes você pode negociar, ou você pode falar assim, mas eu tenho aqui, eu posso te oferecer garantia. Eu já tive situação de ligar e perguntar, fazer cotações, e aí o cara fala assim, você tem outra proposta, uma outra situação? Eu falei, eu tenho isso. Eu falei, olha, eu não consigo te aceitar o preço, mas eu consigo te dar em prazo nisso. Pô, legal, eu quero fechar com você. Então, tem informação. Saiba que o seu cliente está mais informado do que ele parece, e esteja bem informado também. Outra coisa é o tempo, né? Então, saber utilizar o tempo ao seu favor. Se eu preciso de uma coisa urgente, a negociação está na sua mão, né? O outro cliente precisa de uma coisa urgente, está na sua mão. É igual, tipo, ar-condicionado nessa época. O pessoal quer comprar ar-condicionado. Aumento de piscina foi 200% na situação da pandemia. Vocês acreditam nisso? E aí a gente tem estiagem acontecendo, problema de água e tudo, né? Enfim. Mas o que acontece? Olha lá, algumas relações estratégicas, né? Eu esticar a negociação para vencer no cansaço. Sabe aquela coisa que você ainda continua negociando, falando que você não vai fechar, aí vence o outro no cansaço? Pode ser uma estratégia, né? Adiar a negociação para uma oportunidade futura, para que você possa depois pensar e pesquisar um pouco mais. Precipitar a negociação, falar, essa minha última proposta é agora ou nunca, senão eu ofereço para um outro. Esses dias meu filho joga Pokémon, né, com umas cartinhas, aí o cara falou assim, se você não levar, eu vou oferecer para tal pessoa. Daí, no final das contas, a gente não levou, né, mas ele fez essa situação. Então, deu aquela situação, preciso levar, senão eu vou perder. E a gente perdeu mesmo, não comprou umas cartas. E dá o prazo, essa condição é até aqui. Importante ter um tempo, porque senão a pessoa fica até não poder mais, né, solicitar isso. O tempo é uma coisa determinante. Sabe aquela coisa que você foi num site? E aí, outra coisa importante, gente, a negociação não acontece só entre pessoas, né? Ela pode também, de uma forma um pouco mais lógica, um pouco mais racional não, um pouco mais determinada, ela pode ser por máquina, né? Então, por exemplo, não que ela negocie com você, mas ela te pressione para ter alguns gatilhos. Já entrou num site e apareceu assim, uma pessoa comprou essa passagem agora, né? Você foi lá no hotel urbano. Camila acabou de comprar esse pacote. Ou aparece assim, só mais 2 pacotes restantes. Dá a sensação de urgência. Pode ser alguma coisa interessante. Poder, né? Então a gente tem tipos de poderes numa negociação. Então a gente tem poderes pela capacidade de argumentação, de ser uma pessoa que tem credibilidade, de persuasão. E também tem o circunstancial, né? Então, por exemplo, o Vitor, ele tem sobre o Lucas, que é o filho dele. Sobre o gato, não, né? Mas meu gato tá até deitado lá morto. Mas sobre o Lucas tem? Não, talvez nem no Lucas. Sobre a esposa manda em mim. Então, você sabe como é que funciona. Então, tem essa situação também que você sabe que muitas vezes a negociação fica desbalanceada, tá joia? E às vezes a gente não tem uma negociação legítima. E aí isso pode dar problemas. O outro que é posições e interesses. As posições é o que cada um quer com aquele objetivo. E o interesses são as motivações que levam a declarar essa posição. Então, por exemplo, por que eu defendo o meu interesse, né? Por que eu mostro minha posição? Porque eu quero que aquele meu interesse seja garantido. Por exemplo, olha, gente, se vocês não participarem dessa capacitação no mínimo 4 dias, vocês não vão conseguir o crédito, não vão poder depois tentar solicitar um crédito diferenciado. Então, mas qual que é o meu interesse com isso? Então, o meu interesse é que eu quero que vocês participem, porque o Sebrae quer ajudar mais empresas, ele quer liberar mais recursos, ele quer que mais empresas tenham acesso para poder crescer, ok? Então, olha lá, compreender os reais interesses é mais tranquilo. Se eu falo isso diretamente para vocês, porque pode até ficar assim, mas por que o Vitor está tanto pedindo isso, né? Vocês ficam com uma pulga atrás da orelha. Posso falar, gente, não é porque nós temos metas. Qual que é a nossa meta? Aqui nós temos pessoas que cresçam, né, que a empresa do Orlando, depois quando o Sebrae fizer uma pesquisa, fala assim, legal, me ajudou muito o Sebrae, eu indicaria o Sebrae e a minha empresa cresceu. Ou o Emanuel possa falar, não, me ajudou, a Marlene pode dizer que, olha, me deu algumas dicas legais, e assim por diante. Esse é o nosso papel. Opções e alternativas, entender que podem ter outras alternativas e opções, né? Então, opção são acordos que podem satisfazer ambas as partes. Perdão, gente. Alternativas são as ações que serão tomadas caso não chegue a nenhum acordo. Então, eu tenho uma opção. Você pode fazer o em frente, você pode fazer o EAD, você pode fazer o Descomplique. Quais são alternativas se você não quiser? Se você não quiser isso, talvez você vai buscar a linha do FAMP, outra coisa assim do tipo, ok?
E ancoragem. Ancoragem é muito interessante. O que não é negociável, turma? O que eu não posso, né? Até onde eu posso ir? Quais são os valores que você coloca nessa negociação? Então, por exemplo, Vitor, eu não, com meu filho eu não negocio ele sair, horário. Esse horário tá, ele pode até fazer isso, aquilo, mas com horário não. Até com as pessoas que ele vai, tudo bem. Mas horário para mim não dá, ok? E outra coisa que tem é qual que é o mínimo que é valor, mínimo valor que pode ser aceitável. Então, interessante também isso. Olha quanta coisa, né, gente? E às vezes negociação a gente já faz desde criança ou não faz, e às vezes a gente não acha que tem tanto estudo por isso, né? Nenhum problema é tão profundo que não possa ser ultrapassado, com a vontade das partes, pela discussão e pela negociação, ao invés de pela força e pela violência. Ok? Outra coisa é interessante, né? Às vezes empresas que têm sócios e às vezes faz aquela relação com o funcionário de o sócio bom e o sócio ruim, né? O sócio bonzinho que dá para falar as coisas ou o sócio ruim. E não é só na empresa, na parte de casa também tem. Aí a esposa é boazinha, o pai é ruim, ou o pai é bonzinho, a esposa é ruim. O que acontece? Nosso filho que é gaiato, né? Ele sabe, ele vai negociar com quem? Vai pedir para quem? Então, não tentem não deixar nisso. Pode ser que você não vai negar quem você é, mas entenda que às vezes a negociação tem que ser justa. Não pode ser só porque ali eu convenço vocês. É duro, né? E aí, gente, eu pergunto para vocês. Eu quero a opinião de vocês aí no chat. Mandem para mim, por favor. Como é que se começa uma boa negociação? Como é que se começa uma negociação? Quero saber a opinião de vocês. Quais são os primeiros itens? Não faço ideia, não tem problema. E aí, turma, mais alguém? Quero ouvir aí, ó, responda no chat. Escutando a proposta, legal. Que depois demora o chat, eu tenho que lembrar disso. Primeiramente, oferecendo um produto ou serviço, mantendo o primeiro contato. No meu caso da empresa, negocio o preço e data de entrega. Legal, Marlene. Para mim é bem difícil começar uma negociação. Legal, bacana o feedback, Ana Paula. O chat demora, eles vêm tudo de uma vez. Fazer a pessoa se sentir confortável, familiarizada com você. Fazer com que ele te veja alguém que possa confiar. Isso é interessante, Isaac. É bem aquela situação de o que a gente tem em comum, né? Eu lembro uma vez, quando eu fui entrar no Sebrae, eu estava... É um processo seletivo, foram 110 participantes que se inscreveram. Depois foram para a prova escrita em torno de uns 60. Depois teve uma dinâmica em grupo com 15. Depois uma entrevista com 5. Na entrevista, você fala assim, puta, foi bem por causa disso? Não sei, né? Mas na entrevista, o gerente me perguntou, o que você tem de hobby? O que você faz, não faz, né? Aí eu falei assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de me envolver com as demais, então eu gosto de... eu falei, gostar de jogar RPG aqui com outras pessoas, eu jogo handball, gostava de jogar handball na época, né? Eu treino, eu faço isso aqui. Daí ele pegou, você joga handball? Ele pegou o caderninho assim dele, arrastou de lado. Cara, eu sou apaixonado por handball, jogar quando era pequeno, quando isso, começou a contar histórias. Tenho certeza que a partir dali também criou um elo. Ou ele podia ter mentido, não era mentira, era verdade, que eu sei que depois ele jogava. Mas criou um elo muito interessante, né? Então, criar essas situações é muito bacana. Você fala assim, putz, o Vitor só entrou por causa do handball? Acredito que não. Mas, por exemplo, quando eu respondi a pergunta que eu gosto muito de situações de coletivas, tinha um porquê que eu queria também um interesse nisso. Eu quero mostrar que eu gosto de participar, trabalhar com pessoas. E não só isso era uma mentira, é verdade. Eu sou uma pessoa muito carente, uma pessoa que, se tiver que trabalhar sozinho muito tempo, eu fico mal.
né? Eu sofro com isso, tanto a pandemia, eu retornei a fazer terapia, várias coisas do tipo, porque eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de dar cursos, isso é uma coisa que me faz, mas eu também procuro esporte disso, eu não sou um esportista de atividade solo, eu não consigo muito bem me concentrar. Então, depois de falar do seu produto, falar dos benefícios para ambos os lados, porque a pessoa deve adquirir um produto, serviço, e aquilo que vai agregar na vida dela. Muito bom, Isaac. Acho que o Martim tinha colocado escutando a proposta, exatamente, de sempre descobrir o que a pessoa gosta e conversar é fundamental. Então, vamos ver aí se bate algumas coisas aqui, ó. Olha os passos. Primeiro deles, como que você começa uma negociação? Em casa. Em casa, você vai começar uma negociação antes do balcão, antes do cliente chegar, né? Imagina que você chega, ó, eu tô com essa garrafa aqui em casa, certo? E aí, vocês chegam aqui e falam, Vitor, me vende essa garrafa d'água agora? Pô, eu nem imaginava que eu ia vender essa garrafa d'água para vocês, que vocês queriam isso tanto, né? Mas daí, eu conversando com vocês, eu também até descubro que, pô, esse pessoal não tem mais água nenhuma no planeta. Pô, então essa minha água eu nem vou vender, tem muito valor para mim, ou eu vou vender muito caro, né? Olha o tamanho da garrafa. E aí, turma, então tudo isso começa com a preparação antes, saber preço que você pode trabalhar, analisar o contexto. Então, analisar contexto. O que mais? Falar, levantar histórico de relacionamento, quem já comprou, quem não comprou, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Coletar informações necessárias. Então, por exemplo, quantos empresários na época de Lan House me procuraram? Vitor, eu quero montar uma Lan House que estava na moda, né? Aqui em Botucatu, tal, que eu quero montar uma com melhores equipamentos. Legal. Você já foi nas outras Lan House? Não, não fui. Então, como você sabe o que é melhor equipamento? Não tem comparação? Então, eu sei os meus concorrentes, quanto eles estão vendendo, eu sei isso e aquilo, e não é difícil sondar, não, gente. Mas vou ficar ligando para o concorrente para perguntar, às vezes o seu cliente chega e fala, no outro lugar tá tanto, isso tá aquilo, né? E até online dá também em outras cidades. Então, é importantíssimo saber interesses, definir metas, antecipar os interesses, né? Mostrar para o outro, ó, eu já tenho isso para te oferecer. Então, por exemplo, vamos pegar aqui que... Vamos pegar um exemplo do grupo escoteiro. E eu fiquei macaco velho lá, estou há 4 anos também ajudando. Quando um pai vai conhecer o grupo escoteiro, eu tenho uma conversa com um jovem para falar, então eu mostro outro jovem, eu mostro a parte legal, eu mostro os campos, eu já entro, esse jovem, isso aqui você pode participar dessa patrulha, isso. Quando eu vou falar com o pai, eu já sei que às vezes ele quer trazer o jovem porque o menino às vezes sofre bullying na empresa, lá na empresa não, na escola, ou que é isso, ou que às vezes ele quer a natureza, quer que tire um pouco do celular. Claro que isso é a minha preparação, é a minha caixa de ferramentas. Eu não posso tirar o que o Martinho, o que os outros colocaram aqui, que é o quê? O escutar o outro. Pode ser que eu esteja totalmente errado. Eu estou indo pela vertente errada, mas eu sei que muitos jovens sofrem bullying, muitos vão para o escotismo, o pai quer colocar porque quer que ele viva um pouco na natureza. Quando eu já cometi erros, por exemplo, falando, explicando todo o escotismo, e o pai já tinha sido escotista, escoteiro lá do lugar. Então, minha argumentação foi toda diferente. Talvez poderia argumentar para ele, por exemplo, sobre as histórias dele, como é que está hoje, comparativos, né? Então, eu tenho que preparar melhor minha caixa de ferramenta, tá? E aí, gente, lembra-se que isso que eu faço no escotismo, eu nem ganho dinheiro, né? E o escotismo não é uma atividade com fins lucrativos. Mas por que eu faço essa situação para ter uma boa negociação e eu trago esse exemplo? Porque eu quero que tenha mais jovens, eu quero só fazer a minha parte um pouco ajudando, mudando o planeta com novos cidadãos. Né? Se eu falei errado. Com um novo cidadão bem organizado, né? bem preparado para o mundo. Um novo jovem preparado para esse mundo. Ok? Então, tudo isso é bem interessante e faz sentido para mim. Então, olha lá, qual que é a caixa de ferramenta que você vai para essa negociação? Você sabe quem que é o outro, que ele precisa? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo meio doido. O DJ, que é o nosso amigo DJ, será que ele saiu? Pode ser que ele tenha saído, não sei. Se ele, então, alguém vai cotar ele. Ele sabe se é um DJ para um casamento, já é diferente. Ele já sabe que se vai ter isso, quais são as pessoas, estrutura. Então, quanto mais ele também estiver preparado, ele já sabe que, hoje com a pandemia, eu talvez tenha que fazer assim, assim. Olha lá, ele tá aí, ó. Então, todas as informações ele já começa a definir. E ele sabe também o mínimo dele, né? E nesse caso, você usa o seu tempo a favor, porque às vezes não começou a negociação. Aí sim entra a negociação, aí criar valor.
Criar valor significa buscar soluções que sejam vantajosas para ambas as partes, né? Que permitam expandir o conjunto de opções e benefícios viáveis para ambos, né? Então, só tem essa resposta, só tem isso, só tem aquilo. Então, é tentar evitar isso, mostrar os caminhos, mostrar os benefícios, agregar valor à negociação por meio de opções que ambas as partes ganham, facilitar a sua decisão da outra parte. Tá? Lembrando que toda essa memória de cálculo vai depois para vocês por WhatsApp. Depois disso, então, que você mostrou a criação, a gente fala de distribuir valor. O que é isso, Vitor? Você está louco? Não, vou explicar aqui, ó. Distribuir valor significa escolher os caminhos de comum acordo entre as partes para a escolha das opções. Então, por exemplo, ó, buscar a solução do problema. Então, qual que é o seu problema, né? Então, ó, eu estou tentando vender cartões de visita para você e você quer cartão de visita. Mas vamos sair do valor que é o meu cartão, que eu já falei que ele tem qualidade, é dupla face, isso e aquilo. Olha, eu tenho um problema disso aqui e tal, eu tenho aquela dificuldade. Ah, então você não tem como pagar agora? Então vamos fazer isso, isso, isso. Tem um caso isso é real, gente, de um cara aqui de Botucatu, que ele é um empreteco, e ele contou assim, que a esposa dele estava montando uma clínica, e daí nessa clínica ele falou assim, não, a gente vai colocar ar-condicionado nela. E ele não tinha dinheiro para isso. E ele falou assim, eu vou sair perguntando para todo mundo, pessoal que acha ar-condicionado, e vou tentar achar um que vai deixar eu pagar lá para frente. Que vai deixar eu pagar depois mais pra frente, que nem no cartão eu posso pôr. Que tava todas as compras no cartão. E aí, depois de muito procurar, ele achou alguém que falou assim, ele falou, me comprometo, eu sou isso, minha empresa é aqui, você pode vir me tirar se eu não começar a pagar em tal época, você põe o ar-condicionado para mim? Pôs. E colocou, instalou. Né? Até pagou mais caro, mas instalou. Ok? Então, qual que é o problema? Qual que é a situação? E aí não existe certo e errado, né? Sim, alguma opção que seja aceitada para ambas. Ó, eu não consigo, então, prazo, eu não consigo dividir em tantos, mas se eu dividir assim, dá certo, já ajuda, né? Ah, então, pô, isso já me ajuda. Ou, por exemplo, será que você não poderia procurar uma outra opção que pode te ajudar nisso? Ah, pode ser legal. Agir para solucionar o problema, né? O problema real. Vamos dar um outro exemplo meio besta, mas só que vamos imaginar que eu fosse conquistar fosse conversar com a minha esposa, né? Fosse conversar com a minha esposa, e aí eu tô mostrando, pô, legal, isso é bacana, nossa conversa tá tão gostosa, e assim, você quer sair para jantar depois daqui? Não posso, não quero, né? Daí eu posso começar a pensar que sou eu o problema, né? Eu que não tenho interesse, ela não quer, tal, mas, ó, tem um problema principal? Não, ó, porque meu pai vai vir me buscar, eu não tenho muito tempo. Legal, já fica mais claro. Então, se a gente não só vai comer um lanche, dá tempo? Ou eu posso levar para você? Às vezes tem problemas. E aí tem um vídeo na internet que é Vencendo Objeções. É muito legal para que vocês possam vencer objeções na empresa de vocês. Deixa eu achar aqui, calma aí, que eu quero mandar para vocês aqui. Vencendo Objeções. É muito legal. É antigo, mas ele é muito bom. Ele é uma teoria de venda mesmo. Deixa eu ver. Vou mandar no chat aqui. Ó, tô mandando aí no chat a parte 1. Anotem aí, depois coloquem para assistir depois, é muito legal. E aí ele mostra bem como um vendedor pode vencer objeções. Pode vencer objeções como se ele estivesse numa terapia, ela vai dando dicas, né? Então a objeção é uma forma de você ter uma resposta do cliente do que está atrapalhando ele para tomar decisão. Então é bem legal. Esse que eu mandei a parte 1, e normalmente no YouTube já tem vinculado a parte 2, tá? Eu nem vou mandar aqui para não confundir. Peguem a parte 1, que é bem legal, depois vocês podem assistir parte 2, tá? É bem bacana, vale muito a pena. Vocês vão falar, cara, quando eu mando às vezes para a empresa, é bem isso que acontece comigo. O pessoal fica até assustado. E aí também a implementação, né? Registrar a negociação num contrato de alguma forma formal, né? Que comprove. Quem aí às vezes não comprovou uma situação que foi negociada, né? Eu vou contar para vocês uma coisa muito louca. E a gente fez até uma negociação por isso. Meu filho... Foi meu filho que aconteceu isso? Eu não lembro. Eu sei que a gente estava com um conflito familiar aqui. Eu, meu filho e minha esposa.
E eu, como gosto de fazer atividades gamificadas, né, vivenciais, a gente sentou aqui fora no quintal, sentamos todos, e a gente começou a brincar. A gente fez um foguinho no meio. O que a gente gosta? O que são coisas que nos deixam felizes, coisas que não deixam a gente feliz? Então, por exemplo, coisas que a gente deixa feliz. A gente pegava, escrevia num papel, lia, né? Um ou outro lia, isso não me deixa feliz. Vamos queimar para não acontecer mais? E a gente começou a brincar, punha fogo no papelzinho, fazia algumas situações assim. E aí, coisas que a gente gosta. E aí, cada um escrevia algumas coisas que gostava, o outro, daí a gente misturava, lia, e aí cada um dos pais da família ficou com alguns papeizinhos desse. E eu tenho até alguns aqui na minha parede, alguns estão com a minha letra, algumas estão com a letra do meu filho, outras estão com a letra da minha esposa. E isso ficou com, assim, agora um compromisso que essas coisas todos vão lutar para acontecer. Se todo mundo estiver lutando com a sua parte, todo mundo vai ter coisas que gosta. Isso é um contrato. Então aqui eu tenho ajudar as pessoas, isso eu que tinha escrito que eu gostava de ajudar as pessoas. Minha esposa escreveu lá, me sentir amada. Então ela quer se sentir mais amada, então todo mundo vai lutar para todo mundo se sentir amado. O Lucas colocou que ele queria fazer mais parques com a família, ele queria passear mais no parque. Então, se eu me comprometer com esses, todo mundo vai ter. Aí tinha lá, fazer o bem mais, ajudar o próximo, minha família inteira, estar com a minha família. Então, olha que interessante, tá? Então, não precisa ser um contrato formal, mas tem um contrato, uma situação. Eu estava em Piracicaba, bateram no meu carro lá no condomínio. Eu devo falar com a síndica, ela ia ver a câmera e tal. Não, porque vai resolver, tenha calma, nananana. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, mas eu quero fazer o livro de ocorrência. Fiz o livro de ocorrência. Falei, hoje eu vou fazer o boletim de ocorrência também, né? O BO. Tudo isso para quê? Para ter documentações. Não, aí falou que ia ver a câmera, então tá no boletim de ocorrência que a moça falou que ia ver as câmeras e ia fazer isso. Porque também eu tenho que ter documentações. E aí eu falei para a moça, vou anotar. Então isso é uma negociação para falar como é que tá funcionando as caminhadas, né? Porque falaram que iriam ver, conversar com as pessoas assim por diante. Só que tudo bem que eu sei que não é o condomínio que se responsabiliza, né? Mas assim, então quais são as cláusulas de não cumprimento do acordo? Né? Como é que vai ser executado? Tudo bem, gente? Vocês acharam que foi bacana, que já ajudou? Não terminou ainda. Mas faz sentido tudo isso que eu falei? Enquanto vocês vão escrevendo, tem uma frase aqui de Abraham Lincoln que fala assim: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, eu passaria 6 afiando um machado. Ó, legal, hein? Ó, um concordando com o outro, bacana, faz sentido. Então, gente, às vezes a gente quer sair cortando, sair vendendo, mas às vezes eu não afio meu machado, eu não entendo o quanto isso é importante, ou não entendo o quanto conhecer o outro é importante. Vamos afiar nosso machado, turma. Isso é muito, muito pertinente, muito bacana, tá? Aí tem algumas estratégias para negociar, e eu quero, enquanto eu vou passando depois dos outros slides, mas eu quero perguntar para vocês, né? Então, quem aí tem uma boa história de uma negociação que puder contar para a gente? Põe aí no chat também uma boa história, alguma situação que aconteceu, que vocês talvez nem imaginavam, ou isso deu certo, não deu certo. Quem aí também tem aquela história assim que, vamos imaginar, o Renan tá precisando comprar uma moto, né? E aí eu tô aqui do nada, daí eu falo, pô, Renan, eu tô vendendo minha moto. Você tá vendendo? Pô, legal, tá. E aconteceu uma negociação simples, tranquila ali, rapidamente. Eu lembro que quando eu fui vender o meu carro, eu sou péssimo vendedor, gente. Eu conheço argumentos, mas não que eu sou péssimo vendedor, deixa eu corrigir assim. Eu tenho muito apego às minhas coisas, né? Então é difícil eu vir vender as coisas que eu tenho. Tem gente que é assim, né? Você é um acumulador, então eu tenho isso, aquilo, eu me apego, então eu queria vender meu carro. Daí eu queria por valor disso, aquilo. Tem gente que não tem apego, vai lá e vende, né? E eu consigo até, se for vender um curso, consigo mostrar os benefícios e tal, mas algumas coisas eu tenho apego. Então também é importante saber que às vezes tem que desapegar. Por isso que eu até falo para minha esposa, para ela vender, porque ela é desapegada a tudo. Tanto que ela tá até largando de mim. Ai, que absurdo, né? Tá desapegando de mim. Mas, então, às vezes, eu vendi o meu carro, e aí o cara que depois vendeu o meu carro, vendeu num dia. Eu demorei um mês para vender, ele vendeu em um dia depois. Olha lá, um exemplo de negociação tem na Bíblia. Paulo se passou por romano para levar o evangelho até os romanos. Muito bem, né? Fala, pô, mas ele foi falso. Não, mas ele pensou e ele se preparou, né, Isaac? Isaac também é um nome de Bíblia, né? Então ele se preparou para estar mais coisa, mais próximo, mais fácil, né? Se talvez ele fosse lá direto, ele ia ser morto. E aí ele conseguiu de uma outra forma. Então eu posso preparar? Posso ter informações? Muito bem, bacana.
Gostei desse exemplo, Isaac. Karen, né? Comece a observar um pouco mais o seu dia a dia, né? Primeiro, perceba assim, às vezes você pode ser uma super negociadora e talvez não perceba em algumas coisas, porque às vezes já entrou, né? Pode ser que... Eu tenho um caso de um rapaz que ele fala assim, eu não sou líder, eu não consigo ter atitudes de liderança tal. E aí, quando a gente fez uma atividade, ele conseguiu liderar o grupo automaticamente. É que ele também tinha uma exigência muito alta sobre ele, né? Olha lá, ele não foi falso, né? Foi uma situação oportuna. Bacana, Isaac. Então, cara, comece a observar. Olha, aqui eu faço legal isso, aqui eu falo aquilo. E se teste. Às vezes não vai fazer, Karen, de você tentar fazer negociação para poder fazer salvar o mundo inteiro. Mas vamos tentar. Hoje eu vou tentar negociar um pouco mais, vou mudar meu comportamento para comprar a garrafa do Vitor, para fazer aquilo, com o meu filho, com o meu marido, entendeu? Então, a gente tem algumas situações aqui, ó, de uma negociação. Quando tem alguém não se importa com relacionamento. Então, imagina lá a situação de Paulo, que ele não se preocupa com relacionamento. Pô, eu não preciso me preocupar com os romanos. Né? Eu tenho que ir lá falar para a Bíblia, né? E ele também não está preocupado tanto com o resultado. Então, acontece ali, ó, não tem negociação, todo mundo perde, né? Outra coisa que pode ter, assim, ó, eu não me preocupo com relacionamento, mas eu quero muito ter resultado. Eu quero, então é competir. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo louco, Paulo chegasse lá e falasse assim, gente, não quero saber se vocês são isso, aquilo, eu quero que vocês têm que saber isso aqui. E aí o pessoal faz por birra, né? Um ganha e outro perde. Não quero. Nunca mais. Qualquer coisa que o outro for fazer, não vai ter. A outra tem aquela situação assim, ó. Eu vou tentar levar pelo relacionamento, mas eu não quero que tenha o resultado. Então, Paulo quisesse levar o evangelho para poder para os romanos, mas ele fala assim, pô, mas eles não gostam de tal parte, então não precisa nem ler, ou não precisa nem fazer isso. Não quer, tá aqui, é importante, mas não tá, então vamos ser amigos, tá tudo bem. Então, às vezes, essa aqui você tem um perde e ganha. Você tenta apaziguar a situação. Tá? Então, às vezes, sempre tem alguém na família que é aquele cara que tenta apaziguar tudo, a briga. E às vezes apaziguar não é bom, tem que deixar ter conflito para a gente poder resolver. E aí tem a outra que é o dialogar mesmo, né? Que é tática de negociação, onde os dois ganham. Ok? Olha que interessante. Esse quadro também vai para vocês depois terem uma memória da nossa oficina de hoje. Vamos por todas as etapas aqui, ó, rápidas, para vocês lembrarem. Primeiro, priorizar a negociação. Eu tenho que negociar, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que pensar que eu tenho que ter... São negociações que são coletivas, tem negociações que são mais individuais. Não aceitar de rápido a negociação, né? Tentar, por mais que ela seja vantajosa, pensar, analisar, porque será que eu, aceitando até uma coisa que é muito vantajosa para a gente, mas não estou dizendo que vocês vão negar, não é rápido assim, pô, eu quero. É assim, não, pensa, tal, não, legal, eu quero. Só reflita, porque às vezes você não negociou com você mesmo. Programe concessões, saber o que você pode conceder. Use o tempo a seu favor, enquanto você tiver tempo e não tiver na negociação em fato, tente pesquisar e tenha empatia. Numa negociação muito delicada, não se deve apresentar de uma só vez todas as condições ou exigências estabelecidas por cada parte. Tem que ir aos poucos, ok? Aí, turma, tem alguns perfis de negociador, mas eu quero... então, tem o catalisador, que é um negociador mais criativo, entusiasmado, ele também é bastante persuadivo, tem o apoiador, tem o controlador, que isso eu não acho nem tão interessante. Eu quero mostrar para vocês o colocando em prática. O que é o colocando em prática, Vitor? Meu Deus do céu, você está me deixando doido. E isso vai para vocês também. Que é assim, a gente quer que vocês pensem nas próximas negociações de vocês. Deixa eu abrir aqui, ó, para mostrar. Só copiar esse arquivo já para cá, que eu não vou me perder. Aqui, ok. Deixa eu fechar esse. Novamente. Ok. Gente, aqui é a atividade prática. Então, por exemplo, quando vocês forem fazer negociações, vocês tiverem oportunidade disso, vocês pensem, o que eu quero? Olha lá, olha, é um roteirinho. Pode até ser assim, eu quero pedir
Eu lembro que quando eu ia pedir pro meu pai para poder fazer alguma coisa em São Paulo, eu já planejava, tem que falar isso, aquilo, eu tenho que deixar ele feliz fazendo que eu fiz uma boa lição, é um monte de coisa, né? Olha que coisa doida. Mas olha só, planejamento para negociar. Então, primeiro, o que eu quero? Eu quero venda, uma compra, negociação de dívidas a pagar, uma receber ou outras. Aí você escreve do lado, qual que é o objetivo? A negociar num valor tal ou fazer isso, isso, isso. Isso é internamente. Daí você põe lá. Com quem que você vai falar? Ah, eu vou falar com tal pessoa, esses são os dados. Quais são os pontos fortes dessa negociação? Quais são os pontos fracos? Quais são os meus interesses? O que eu vou pedir? Ah, então eu vou pedir isso, 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 isso. Quais são os meus interesses? O que eu realmente quero? Porque tem aquela coisa assim, ó. Ah, eu tô pedindo tanto para conseguir tanto, sabe? Tem isso também. Ou eu quero, por exemplo, eu quero que eu compre do cara, mas meu interesse é que eu quero entre no hospital. HIB, como o cara vendeu as máquinas de hemodiálise. Valor de reserva, qual que é a condição mínima ou máxima que eu aceito? Alternativa, caso isso não dê certo. Durante a negociação, pegar esse papel e anotar. Quais são objeções que devemos superar? Tem o vídeo de objeção que a gente mandou aí, que é muito legal. Né? Quem não tá com acesso ao chat aqui, anota aí, chama assim, Caminho das Pedras, Vencendo Objeções. Você põe isso no YouTube e você vai achar. Caminho das Pedras, Vencendo Objeções, tá? Então, durante a negociação, anota lá. Pô, quais são as objeções? Pô, o cara tá me falando que ele tá sem dinheiro, que ele tá com isso. Eu dei um exemplo. Ontem eu atendi, não foi com vocês. Ontem a gente teve uma oficina também de crédito à noite, e aí tá o pessoal do Cicobi por lá. E aí eles têm uma linha de crédito específica para você instalar energia solar na sua casa ou na sua empresa. Não sabia. E com taxas boas. Então, por exemplo, se o cara, meu cliente, sabe falar, mas eu não tenho recurso e tal, então, pô, eu tenho como vender essa objeção falando assim, ó, tal instituição financeira você consegue parcelar com essa taxa. Olha que interessante, entendeu? Daí, até chegar um não que o cara pode falar, não quero, porque daí ele não quer mesmo, tá? Concessões que você pode fazer, opções para negociar. E aí, ó, algumas táticas. O que eu vou pensar? Aí eu vou tentar esticar um pouco a negociação para ver se eu consigo mais benefícios, né? Ou eu vou adiar a negociação para outro momento mais favorável, fazer uma concessão. Por exemplo, eu tô para comprar um presente para o meu filho e eu não vou dar do Dia das Crianças. Aí, Vitor é mão de vaca mesmo, hein? Que absurdo. E aí eu já falei com ele, negociei, ele falou que tudo bem, mas vou esperar um pouco mais a Black Friday para ver se eu consigo comprar com então, tudo bem, né? Então, eu vou adiar para um momento que seja mais favorável. Se for possível, às vezes não dava, né? Apressar decisão, fazer concessão. Então, aqui tem algumas dicas de que você fazer, de técnicas de negociação. Talvez, Karen, aí já deu uma... Lembrando da preparação, já te dê mais formas, facilidade para você poder negociar com mais tranquilidade na próxima vez. Ok, meus amigos? O que vocês acharam? Foi bacana, não foi? Bastante ideia ou não, e deem aí feedback. E dúvidas podem perguntar também se vocês acharam que foi legal ou não. Foi bem legal. Já deu uma nitidez, acho que aqui. Legal, Karen, já viu? Já tem um começo. Comece por aquela folha. Já tem um roteiro, fez o roteiro, já dá para começar a pensar, o que é o meu próximo passo? Muito boa explicação, obrigado, Orlando. Produtivo, bacana, top. Só minha internet que não tá top, aí é complicado a internet, né? Foi muito legal, muitas ideias novas, muito bom, nitidez, show. Que legal. Mais dúvidas também? Até o nosso encontro hoje foi um pouco mais rápido, né? Olha que bacana. Todo mundo já assinou a lista? Deixa eu pôr a lista aqui de novo. Ela aqui em cima. Quem não preencheu a lista, preenche já. Não é minha área, mas preciso, pois não só comércio ou indústria. Alguma dica? Legal, Martim. É assim, ó. Pensando em indústria, você tem um produto que normalmente a gente pode falar talvez até um pouco mais commodity, ou que as pessoas demandam e que procuram muito preço, né, Martim? O que a gente pode começar a diferenciar é assim, qual que é o nicho que eu vou conseguir atuar? E aí eu consiga talvez negociar um pouco mais. Por exemplo, eu vou trabalhar com nicho de luxo, pensando em se eu faço material de construção, eu faço o piso, nem sei muito bem o que você faz. Mas vamos dizer que eu faço o piso. Então eu vou trabalhar com uma linha diferenciada, que tem um valor um pouco mais agregado, o que me permite negociar com mais preço. A confecção é verdade. Então, confecção. Martim, você é de Americana?
Acho que a gente já conversou. Não, o 10. Então, não, acho que não conversamos, não. Que eu lembro na minha indústria. Então, por exemplo, a confecção. O que eu posso tentar? Ah, olha, Vitor, eu posso tentar negociar um pouco mais em produtos, em fornecedor, mas, Vitor, do céu, eu não consigo negociar mais com meus representantes. Já tá... Mas será que eu posso importar? Eu posso começar a achar outras formas, posso achar algumas outras situações que eu também ganhe em valor, tá? Então não é uma negociação em si, mas começar a achar outras preparações. Ou falar, pô, eu sei quanto que vem de importação de você, né? Será que não dá para trabalhar com uma margem disso? Eu sei que meus outros estão comprando dessa forma. A negociação com funcionários tem várias que podem ser feitas, e com o cliente, né? Então aí, por exemplo, será que o meu nicho realmente também que eu estou atendendo, eu consigo ter um poder de barganha maior? Ou, por exemplo, eu posso começar a fazer negociações e propostas de vendas, se eu for fazer uma coisa específica para escolas, para isso, que eu trabalho com uma determinada marca. Então aí a gente tem que ver cada caso um caso. Mas quando a gente trabalha com produtos cada vez que a gente fala mais básicos, a negociação fica um pouco mais engessada, né? Então, por exemplo, comprar água. Né? Eu posso comprar água e normalmente tem uns preços bem tabelados nas águas mais baratas, mas também tem aquela outra garrafa com um preço muito mais alto e tem gente que vende água. Sabe aquela garrafa de água que é 8, 10 reais, aquela garrafa bonita? Então eu também posso ter outros posicionamentos e aí conseguir ter negociação, orientação para isso. E essa crise está difícil negociar com o fornecedor. Por subiu, isso aí é geral também, Marquinhos. Subiu muito para tudo, né? Tava vendo assim, ó, eu tava conversando hoje com um cliente que trabalha com transportes de viagem. Ele tava falando que hotel, querendo, mesmo não podendo, já tá lotando, né? Se pegar 100% dos hotéis, hoje estão, muitos que eu tô vendo estão sorrindo, né? Tendo coisa que não teria nessa época, o pessoal quis sair. Outra coisa, camping, que eu gosto muito de camping, estão caríssimos, inflacionados, 50, 60 reais a diária para um camping, né? Que você vai dormir na sua própria barraca e um chuveiro. Claro que cada um tem um preço para que pode cobrar, então eu não tiro o mérito, né? Mas tudo está muito inflacionado, né? A comida, e a gente vai sofrer com isso, viu, gente? A gente vai ter menos poder de compra, com certeza. Tanto que já tem até notas, outras situações mais altas assim. Nosso poder de compra cada vez vai ser menor. E com os fornecedores também está passando isso. E aí é uma coisa econômica, né? Não tem muito o que fazer mesmo. Tudo bem, meus amigos? Eu agradeço de coração toda a participação de vocês em todos esses dias. Foi um prazer estar com vocês. Exemplo, linhas de 10,50 subiu para 14, mas não consigo... isso é verdade. Então não dá para às vezes repassar, mas às vezes a gente vai tentar pensar então o quê? Pô, que outro produto? Ah, mas Vitor, eu não consigo outros tipos de linha, eu preciso usar essa linha, eu preciso, por exemplo, ter esse segmento de clientes, daí fica de mãos atadas, mas não, eu consigo fazer outras coisas, tentar achar alternativas, né? O que acontece é que às vezes pode ser até, Martim, nós temos consultores de exportação que podem ajudar. Será que eu consigo desmistificar e começar a importar um pouco desse produto, até porque o dólar está mais alto, então o produto entra um pouco mais barato? Às vezes pode ser caminhos, entendeu? Ah, mas Vitor, a produção é própria, mas sei lá, pode ser que tenha algum outro. Tem alguns caminhos, o próprio Alice Web, que você consegue mapear quais países produzem o mesmo produto que o seu, ok? Nas consultorias, que amanhã vai passar a lista para vocês poderem agendar as consultorias, tem a oportunidade de vocês me perguntarem mais. Queria saber sobre isso, como importação, tá? Mas às vezes, nossa, é um aumento muito grande, né? Olha, um campo em Analândia, legal, Pedra Viva, vou anotar aqui. Pedra Viva. Eu adoro campings. Gente, de coração, muito obrigado pela participação de vocês. Eu tive 3 dias dessa semana com vocês, então eu posso me sentir parte da turma, ok? E não sei se vocês me aceitam como parte da turma, né? Ou carente. Mas eu quero também deixar à disposição, já conversei hoje com a Marlene, a gente já fez algumas consultorias, alguns bate-papos, podem também entrar em contato. Marquem amanhã pelo processo lá da consultoria, e a gente poder conversar e que vocês possam ter cada vez mais bons negócios, participem amanhã também, e não só dessas ações, mas todas as outras que o Sebrae estará à disposição para oferecer para vocês. Tá? Grande abraço, bom descanso, muita saúde para a família de vocês, que vocês possam ter muita saúde e passar por essa pandemia também, tirando a parte do negócio, mas passar essa parte de pegar alguma doença ou alguma coisa assim do tipo, tá? Vamos torcer para todo mundo ficar bem, tá?
Grande abraço! Grande abraço, turma! Pois bem, senhor